Salve, salve, minha gente amiga! Estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E pelo Box. Agora estamos conectados aí diretamente com o telespectador. Participação especial no programa de hoje do narrador esportivo, diretor de esportes da Rádio Planalto, Luiz Carlos Carvalho, que está aqui dividindo a bancada. E no outro lado, outro grande narrador esportivo, Paulo Roberto Mafessoni, lá na distante Constantina, mas já acoplado com a TV Passo Fundo. Um grande abraço, Paulo Roberto Mafessoni. Grande abraço a você, Jorge, ao Carvalho e a todos os telespectadores da TV Passo Fundo. É sempre bom estar aqui. Depois da parada FIFA, vamos à retomada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Dupla Grenal enfrentando dupla paulista, São Paulo e Palmeiras. Parada dura para a Inter e para o Grêmio. O Grêmio joga fora de casa contra a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Internacional em casa recebe a visita do São Paulo. São Paulo que busca reabilitação na competição, porque o Atlético Paranaense, em jogo atrasado, goleou o Botafogo e, consequentemente, assume a vice-liderança da competição até o presente momento. São detalhes que nós vamos curtir aqui no decorrer do nosso programa de hoje. E o Grenal, hein? O Grenal que vem logo aí, Luiz Carlos Carvalho, já tem data definida e horário marcado. 20 horas e 30 minutos. O que te parece, Carvalho? Saudação, Jorge, Mafessoni, amigos da TV Passo Fundo. Bem, primeiramente vamos ter que focar nesses jogos do meio de semana da dupla Grenal. O Inter recebendo São Paulo no reencontro com o Roger, né? Roger, técnico do São Paulo, que vem de 2 insucessos. Havia começado bem o time do São Paulo. E o Grêmio contra o Palmeiras, um teste bem mais complicado, um jogo duro lá em São Paulo. Palmeiras que é o líder da competição. Depois é focado no Grenal. Vamos aguardar o que vem pela frente até lá. Muito bem. A participação, portanto, de Paulo Roberto Mafessoni e Luiz Carlos Carvalho, ambos narradores esportivos que ilustram o programa de hoje. Justa homenagem ao professor Renato Juste no encerramento do campeonato amador de futebol de campo, promovido pela Secretaria de Esportes, comandada pelo Giba Belaver. Uma festa maravilhosa lá na Arena B8 do Esporte Clube Gaúcho. Público enorme lá compareceu e a homenagem, logicamente, prestada, assunto que também nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só, a gente volta depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. A
Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar o programa de hoje com aquela homenagem que foi prestada ao Renatão, Renato Juste, pelos seus serviços prestados à comunidade pasfundense pelo esporte amador de um modo especial, ele sendo homenageado pela Secretaria de Esportes, pelo Giba Belaver e sua equipe, recebendo uma medalha. Lá está ele na companhia de sua esposa e do próprio Giba, e dos integrantes do Castanha da Rocha e do Farroupilha, que protagonizaram um belo espetáculo de futebol. E o detalhe, meu caro Luiz Carlos Carvalho, que esta partida que você esteve lá foi comandada pelo Wagner Silveira Etivarria. O Wagner Silveira foi cotado, inclusive, para apitar o Grenal. Ele pertence ao novo quadro da Federação Gaúcha de Futebol de Arbitragem e, consequentemente, também foi uma autoridade presente a este acontecimento. Como é que você viu esses detalhes pormenorizados, Luiz Carlos Carvalho? Bem, primeiramente, uma justa homenagem ao professor Renato Juste Renatão. É um grande profissional e que é um orgulho para o nosso esporte. E aí o Wagner valorizou ainda mais apitando a decisão, 39 anos, um dos principais árbitros, chegou a ser cotado para apitar o Clássico Grenal. E um jogo tranquilo, sem maiores reclamações. E no tempo normal, o empate por 1-1 entre Castanha da Rocha e Farroupilha foi para os pênaltis. E aí a vitória da equipe do Castanha por 3-2, Castanha campeão invicto. E o Farroupilha fez também uma grande campanha. Muito bem, Castanha da Rocha e Farroupilha protagonizaram um bom espetáculo de futebol, com jogadores das antigas também presentes, não é? Aqueles que disputaram por equipes profissionais de Passo Fundo e da região, não? Por exemplo, o campeão Castanha da Rocha, o capitão Gustavo Miranda, que foi zagueiro do Passo Fundo, junto com ele, por exemplo, o Adilson, que jogou no Gaúcho e no Passo Fundo. Duas grandes equipes, uma grande final. Tal a qualidade dos times que foi parar nos pênaltis. Quando a gente fala em Adilson, Luiz Carlos Carvalho, lembra o lateral esquerdo do Passo Fundo, não é esse, não é? Esse é o meio-campista. É o meio-campista que jogou pelo Gaúcho e pelo Passo Fundo. Muito bem. Esse jogou até no União Frederiquense, várias equipes aqui, né, do Rio Grande do Sul, Adilson, né? E Inter de Porto Alegre. Esteve também lá no começo de carreira, lembrado para a base do Colorado. Muito bem, eu não havia esquecido de você, não. Estou chamando o Paulo Roberto Mafessoni. Uma festa maravilhosa aqui, Mafessoni. Uma pena a sua ausência. Fique tranquilo, sem problema. Estava observando aí e me associo às homenagens feitas aí ao professor Renato Juste, de longa história, né, e dedicação ao esporte, sobretudo o esporte amador aí de Passo Fundo. Então, fechou com chave de ouro essa competição, bom público, né? E isso é muito importante, porque valoriza muito o futebol amador. Na tua carreira como profissional, Paulo Roberto Mafessoni, você teve a oportunidade de acompanhar o Renato Juste nas mais variadas promoções, não? Sem dúvida nenhuma.
Principalmente ele trabalhava, eu acho que aqui na escola do Notre Dame, em Passo Fundo, ele trabalhou, foi professor por aí, no ENAV, enfim, e a gente sempre viu ele participando de voleibol, basquete, enfim, todos os esportes, era um homem dado a todas as competições, né? A chave base, Mafessoni e Luiz Carlos Carvalho, do Renatão, que está aí na tela, foi o Intergranjas. Ele praticamente completa 40 anos de Intergranja, não é isso? O Mafessoni e Carvalho, vocês podem me ajudar. Esse campeonato aí que revelou também o Carlos Simon para a arbitragem, mais de 40 anos aí, revelando talentos. E esse campeonato aí tem a marca do professor Renato Justo, outros campeonatos também. Eu recordo ele organizando campeonatos estudantis. Os estudantes, então, eram sempre incentivados a participar do esporte. Aliás, no seu discurso em que era homenageado no domingo lá na Arena BH, ele salientou que o Carlos Simon começou pelos Intergranjas, por ele patrocinados ou por eles organizados e, consequentemente, se projetou como um árbitro de caráter internacional e respeitado internacionalmente, Mafessoni. E os dois parece que têm uma grande homenagem, uma grande amizade, né? Até um compadrio entre o professor Renato e o árbitro Carlos Simon. Vocês falaram há pouco que quem foi o árbitro do jogo foi o Tivarria, né? Ele é de Santana do Livramento, ele tem aparecido seguido aqui nas competições regionais amadoras aqui, arbitrando jogos. É um árbitro de boa qualidade, eu acho que vem aí uma nova revelação para a arbitragem brasileira. Sem dúvida, estou muito bem. Eu não lembro de nenhuma reclamação o jogo todo. Até ele marcou um pênalti durante a partida para a equipe do Castanha da Rocha, que desperdiçou a cobrança. Não teve reclamação, um jogo tranquilo. O detalhe é que o lado feminino também estava representado nesta ocasião. Foi bandeirado pelas mulheres, o que é muito importante, a presença da mulher também no esporte da nossa terra. Também a mulher representada e uma grande atuação. Perfeita atuação da arbitragem como um todo. E também uma festa das duas torcidas. Não havia espaço para ninguém mais na BH Arena, lotou tanto a torcida do Parque Farroupilha quanto a torcida do bairro União. Isso é muito importante também, né? A presença ordeira, diga-se de passagem, isso foi importantíssimo. O pessoal, todos com conhecimento de causa e tal, não é? Trocando ideias, algumas xingadas que vêm de lá e voltam dali e tal, mas tudo na mais absoluta confraria, não, Luiz Carlos? E mais um detalhe, Jorge Mafessoni, eu gostei da qualidade do gramado da BH Arena. Vamos aguardar quando começar a competição, mas eu gostei do gramado. Tudo bem. Então está aí a justa homenagem prestada ao Renatão pelo Poder Executivo do município, pela Secretaria de Esportes, de um modo especial. Nossa saudação, os nossos cumprimentos pela iniciativa ao Giba Belaver, que é o responsável pela Secretaria, e que fatos desta natureza voltem a acontecer aqui na metrópole do Planalto. Sem dúvida. Terminaram os campeonatos, agora alguns dias de folga para as equipes. Daqui a pouco vai começar o Campeonato Amador 2026. Aliás, o Campeonato Amador 2026, que é uma intenção que seja disputado no 2026, não é? E não fique para ser projetado de um mês ou outro para o próximo ano, né? Os jogos aconteceram tanto no Delmar Citone, Grêmio Petrópolis e a decisão no Campo do Gaúcho, na BH Arena. Muito bem. Wagner Silveira, portanto, Echeverria, foi o árbitro da partida. A nossa saudação ao pessoal da Secretaria de Esportes pela iniciativa de trazer um árbitro de primeira linha. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece, né, Luiz Carlos Carvalho? Leandro Voaden já apitou decisão de campeonato em Passu. Pelo Campeonato Gaúcho de Futebol, Campeonato do Gaúcho que deve começar na Copa da Federação e a Divisão de Acesso. O que você tem mais ou menos para informar aos nossos telespectadores? A previsão de início para o mês de maio desta competição, a federação estava aguardando a confirmação das equipes, que tem um número mínimo de equipes da Série A, e vai valer vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, no segundo semestre, a Série A2.
Passo Fundo e Gaúcho, ambos confirmaram interesse em jogar essa copinha da federação, já para começarem a montar os seus elencos para o segundo semestre. A Copa da Federação, que leva a Série D do Campeonato Brasileiro para 2027, já tem assegurada a presença do Esporte Clube Passo Fundo e do Esporte Clube Gaúcho. Sim, os dois clubes priorizando nesse ano. Ano passado o Passo Fundo não jogou a copinha e estabeleceu como uma das metas jogar este ano. Já começaram a montar a sua equipe. E o Gaúcho jogou ano passado, fez uma grande campanha, foi até a semifinal. Eu acho que não ficou devendo nada para o Brasil, que foi o campeão. A vaga foi perdida nos pênaltis. Foi uma grande campanha do Gaúcho. Eu conversando com alguns dirigentes do Esporte Clube Passo Fundo, eles querem marcar os 40 anos de atividades do Tricolor do Planalto com alguma conquista. E esta conquista pode ser a Copa da Federação, me diziam os conselheiros do Passo Fundo durante reunião lá realizada no Vermelhão da Serra. Seria interessante para o clube nesses 40 anos aí. Mas claro que o mais importante para o Passo Fundo é voltar para a Série A, que tem chegado próximo da classificação e não tem alcançado seu grande objetivo. Então tem que trabalhar para subir para a Série A. E aquela história, Jorge, subir para a Série A, Passo Fundo e Gaúcho, e projetar uma permanência na elite. Não pode subir e cair logo, como aconteceu com o Esportivo e o Inter de Santa Maria. Tem que subir e permanecer na Série A. O Internacional de Santa Maria fez apenas um passeio pela série principal do futebol do Rio Grande do Sul, porque não estava projetado, não estava programado. Gastou dinheiro demais para subir e depois então faltou grana para contratações. É a informação que nos dão os colegas lá das emissoras de rádio de Santa Maria. A equipe jogou toda uma fase inicial para conseguir apenas uma vitória. Se conseguisse 2 vitórias, não teria caído. É o mínimo para uma equipe conseguir 2 vitórias ou 3 numa fase de classificação. Sempre tem o se, né? E que esse se não venha mais uma vez aqui a ser pendurado nos clubes de Passo Fundo, o Gaúcho e o próprio Esporte Clube Passo Fundo. Bem, esse ano vai ter uma novidade que vai ser jogo no segundo semestre. Então a expectativa de um público maior já vai ter reduzido o cenário de frio. Então o torcedor não vai ter desculpa, vai ter que comparecer, apoiar o Gaúcho e o Passo Fundo. Paulo Roberto Mafessoni, o que te parece esta Copa da Federação que está marcada para começar já praticamente no mês que vem, mês de maio? Importante, né, que a gente tenha a movimentação, porque fica muito tempo parado, aí o torcedor acaba perdendo o gosto para viver a vivência do estádio e tudo mais, porque o torcedor de Passo Fundo e da nossa região tem muita carência e quer, na verdade, a volta para a primeira divisão. Vocês falaram muito bem, não basta apenas conquistar, tem que permanecer. Para isso precisa ser feito um planejamento. E aí que eu acredito que trabalhando cedo, de forma organizada, tanto o Passo Fundo como o Gaúcho podem fazer isso muito bem, colocar novamente Passo Fundo nesta condição. Importa é que os dois representam não apenas a cidade de Passo Fundo, mas toda a região. Hein? Muito bem. Nós estamos com o programa de esportes da TV Passo Fundo e agora nós chamamos o Carlos Dantas, que tem o seu comentário e tem detalhes no esporte da TV. É contigo, Dantas. Alô, pessoal. Aquele abraço. Essa semana estamos acompanhando o Challenger 75 São Léo Open Tênis, uma das importantes competições do tênis mundial, está sendo realizado essa semana. Vai até domingo às 11 horas é a final, inclusive vai ter transmissão a partir de sexta pela Casé TV, e que esse Challenger quer dizer desafio 75. 75 é porque quem for campeão em São Leopoldo acresce 75 pontos no seu ranking dentro da ATP, da Associação de Tênis Profissional. Então, é muito importante, porque o Challenger vencer a segunda divisão do tênis mundial. Mas quem está a um passo de subir para a primeira e ficar entre os 100 da ATP, esse tipo de torneio, de competição, é super importante. Então, Rio Grande do Sul, na mídia do tênis internacional, através desse Challenger que já foi realizado em 2024, uns 15 dias antes da enchente
né, em maio de 2024, na mesma cidade de São Leopoldo. Então, parabéns ao Rio Grande do Sul e principalmente o município de São Leopoldo. Enquanto isso, nessa semana, eu tive o prazer de acompanhar as categorias de base do Passo Fundo, Sub-15 e Sub-17. O Sub-15 empatou em 2-2 e o Sub-17 ganhou de 4-0 do Novo Hamburgo. Era uma etapa pela Liga Serrana de categorias de base, mesmo as equipes que participam do Campeonato Gaúcho, oficializado pela Federação Gaúcha de Futebol. Gostei do que vi, um belo trabalho está sendo realizado no Passo Fundo, altamente profissional, 3 anos de investimento, parece que agora colheram uma fruta, há poucos dias atrás, e a tendência é melhorar e se Deus quiser, se conseguir revelar 1 ou 2 para o grupo principal do Passo Fundo, o Passo Fundo já está de parabéns. Porque não é fácil garimpar talentos no futebol brasileiro, né? Devido à concorrência e muitos clubes grandes buscando talentos lá no interior, como é o caso desse Ibanês, que é de Canela, que eu nunca ouvi falar, nunca passou por... Né? Antes todos tinham que passar pela dupla Grenal, agora não. Agora já vão direto para a Europa, muitos casos. E esse Ibanês hoje que vai ser lateral direito, ela zagueiro improvisado, é zagueiro e vai ser improvisado lateral direito. O vôlei feminino vai muito bem também, muito treino, muita dedicação e muito trabalho por parte da comissão técnica. Então, para encerrar, a seguir, uma matéria com o vôlei feminino que eu fiz em Passo Fundo aí, no ginásio do IE, com a comissão técnica, e logo a seguir, o Sub-15 e Sub-17 do Esporte Clube Passo Fundo. Ok, pessoal? E o vôlei feminino de Passo Fundo volta com tudo no ano de 2026. E estamos aqui ao lado do auxiliar técnico, o Rafael Machado, que depois do Giba Belaver, quem manda na equipe, taticamente e tecnicamente, é o Rafael. Rafael, a expectativa dessa equipe para o ano de 2026, você que já está nesse projeto há muito tempo. Perfeito, Dantas. Então, a nossa expectativa é muita ansiedade para começar logo as competições, obviamente, né? Mas é um grupo que está se renovando em algumas peças, né? Enfim, chegando atletas novas, né? A nossa CT segue a mesma, trabalhando, enfim, nós conseguimos ajustar umas cargas de treino diferentes também, vamos fazer mais trabalhos específicos, né? Então a nossa ideia é que já na primeira competição, agora início de abril, né, o time já começa a ter a sua cara, né, dentro do quadro. Então é muito trabalho, é dedicação total nos treinamentos, treino específico, treino físico, né, tentar encaixar a parte técnica com a tática para que dê tudo certo. Outra coisa que eu notei, me parece que esse time está mais alto que o do ano passado? Sim, nosso time deu uma crescida, né? Inclusive com uma atleta da base vindo também para o adulto, já deu uma encorpada e tem que ser assim, né? Porque os desafios são grandes. Copa Nometoc, Copa RS, Estadual, Superliga C, Jugs, quem sabe o Jugs também, né? Com a vitória do Jugs, então a gente precisa dar uma encorpada legal no grupo para esses novos desafios aí. Obrigado e boa sorte nesse ano de 2026. Valeu, Dantas. Obrigado aí. Tamo junto sempre. Como dizia Meireles Duarte, as garotas de ouro do Notre Dame. E agora a gente tem o prazer de estar falando com uma das revelações que vem das categorias de base do Notre Dame, a líbero Amanda. Amanda, diga todo o teu nome, se apresente ao torcedor de Passo Fundo e região. Meu nome é Amanda Ferrão, eu tenho 18 anos. Eu entrei esse ano agora na B8, comecei semana passada. Eu sempre estive nesse meio, né, de Passo Fundo, do vôlei, de assistir os jogos, então por muito tempo eu acompanhei a B8 quando eu era menor. E agora fazer parte desse time é uma honra, né, era um sonho meu conseguir entrar. Então eu estou muito feliz de estar aqui participando, de ajudar do jeito que eu consigo, dar sempre o meu máximo e só estar junto do time mesmo. Para o torcedor entender a figura do líbero, não é a jogadora mais alta, não precisa altura, mas muita elasticidade e velocidade, né? Exemplo, Fabi da seleção brasileira, multiatleta olímpica, hoje comentarista de TV, era um exemplo. Não adianta ter altura se não tiver defesa, principalmente aquelas bolas rasteirinha colocadas. Exatamente. Defesa e vontade, né? Tem que estar sempre com vontade de jogar, com vontade de defender e indo atrás da bola, é isso que importa. Qual é a tua mensagem para o torcedor de Passo Fundo? Vem assistir os jogos, acompanha aí a B8, vamos torcer bastante, que esse ano é nosso.
Início de temporada e o vôlei feminino não podia ser diferente. A figura principal nesse momento, no recomeço das atividades, é o preparador físico. Estou aqui com o professor Fábio Bortolom, responsável pelo preparo físico do vôlei feminino. É um prazer falar com o senhor, professor. O prazer é todo meu. Então, nesse início da temporada, a gente está buscando o equilíbrio físico entre as atletas. Teve atletas que se manteram treinando e teve atletas que pararam totalmente. Então, nesse primeiro momento, a gente vai tentar equilibrar a equipe para, no segundo momento, nós fazer um treinamento mais específico. O senhor é formado onde, professor? Sou formado na Universidade de Passo Fundo, Educação Física Bacharel. Professor, o José Roberto Guimarães sempre fala: atleta de vôlei tem que ter perna, ou seja, não tamanho, mas preparo para impulsão, né, explosão. Isso é um detalhe fundamental no vôlei? Com certeza, principalmente no vôlei, como ele mesmo disse, o vôlei é o tempo todo potência, impulsão, força. Então a gente nesse primeiro momento sempre tenta buscar aprimorar a potência e a força das atletas, principalmente nos membros inferiores. Como é que está o nível físico das gurias nesse momento? Como a gente não teve muitas renovações para esse ano, as meninas já vêm com nós há um longo período, acho que tem atletas que já estão com nós há 5 anos, então o equilíbrio físico entre elas está bem parelho. Alguma que outra que entrou esse ano, que veio de outras equipes, a gente está tentando equilibrar. Agora, essa primeira semana, a gente está fazendo as avaliações físicas para ver o percentual de esforço, o percentual de gordura, para ver como é que elas estão realmente. Para encerrar, professor, qual é o recado para a torcida do vôlei feminino de Passo Fundo? Nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem aqui no ginásio. Vocês estão convidados a vir ver os nossos treinos para conhecer um pouquinho mais da nossa equipe, que é da nossa cidade. E tivemos o privilégio da TV Passo Fundo estar acompanhando as categorias de base do Passo Fundo na cidade de Novo Hamburgo, no campo suplementar. O Sub-15 empatou 2-2 e o Sub-17 fez uma bela apresentação, vencendo por 4-0 a equipe do Novo Hamburgo, fora um pênalti que não foi dado no final, mas no todo o Passo Fundo apresentou um belo trabalho, resultado do investimento nas categorias de base há mais de 3 anos. Então, o Passo Fundo começa a colher os frutos. Estivemos acompanhando porque Passo Fundo, aonde estiver o Passo Fundo, aonde estiver o Gaúcho ou o futsal, a TV Passo Fundo está junto. Um dos autores do gol é o Pedro Risse, falando sobre esse empate em 2-2, um bom resultado fora de casa, Pedro? Um bom resultado para ter ganhado. Primeiro tempo bom, primeiro tempo pegado. Segundo tempo ali o professor Leandro falou algumas coisas, encaixamos o time, conseguimos jogar, fizemos 2 gols e pena aquele golzinho ali no final, mas podíamos ter feito um gol para dar vitória. A informação que eu recebo é que o Palmeiras te procurou para fazer um teste a partir da semana que vem em São Paulo, confirma? Confirmo, chamaram para fazer um teste lá. Não sei se semana que vem, eles estão vendo um dia quando estiver preparado para fazer o teste lá, eu vou fazer, treinar e que Deus me abençoe lá para eu passar no teste. Desejar boa sorte. Valeu, obrigado. Um outro jogador que foi destaque nesse empate em 2-2 aqui em Novo Hamburgo, Bernardo Webel, que é de Santa Rosa, 14 anos de idade. Me chamou a atenção, mas tudo bem, é apenas um começo de carreira, jogou bem. Um empate com sabor da vitória ou não? Podíamos ter ganhado. Primeiro tempo a gente deixou a desejar um pouco. Segundo tempo a gente entrou melhor, conseguimos fazer virada. Mas por um erro ali tomamos um empate e é isso, acabou. Mas poderíamos ter sido com a vitória. Como é que tu foi parar no Passo Fundo? Eu vim através do ano passado. Eu joguei contra o técnico do Passo Fundo, daí ele me chamou e eu vim ano passado, início do ano passado. Agora é pensar no próximo compromisso. Isso, agora é pensar no próximo compromisso que é semana que vem e vamos focado. Ok, boa sorte pra ti. Obrigado. Outro jogador de destaque dos 4-0 do Passo Fundo, Sub-17, na Liga Serrana, frente ao Novo Hamburgo, é o Xande, camiseta 10, habilidoso e fez 2 golaços, especialmente aquele segundo ali que a defesa chupou bala e tu chegou em cima, né, Xande? Sim, bobearam, acabei aproveitando as oportunidades. Feliz demais com a vitória, né? Pra sair essa zica. Agora é manter, ficar no gauchão e na Liga Serrana. Tu é da onde? Viamão. Viamão, como é que tu veio parar em Passo Fundo? Eu tava no Grêmio, aí acabei sendo dispensado e me chamaram pra jogar no Passo Fundo e eu fui lá catar essa oportunidade. Você é habilidoso, mas prende um pouquinho demais da bola. A hora que tu largar essa bola, tiver alguém pra jogar contigo, tu vai ser um dos melhores da categoria, hein? Obrigado, às vezes a gente se empolga demais conduzindo, tem que soltar às vezes, já escutei essas críticas, mas crítica construtiva sempre é bom, né? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Sub-17 do Passo Fundo, na Copa Serrana, na Liga Serrana, né?
4-0 em cima da boa equipe do Novo Hamburgo. Não é surpresa, porque o trabalho vem sendo organizado e aqui temos um garoto de Chapecó, que fazendo parte do grupo do Passo Fundo, o Vinícius, autor de 2 golaços. Vinícius, um resultado ao natural e que é para ir para casa com a alma lavada. Bom, a gente vem trabalhando a semana toda, né? A gente tá precisando desses 3 pontos para voltar a competir no gauchão e a gente vai voltar para casa, trabalhar mais para próximo fim de semana buscar mais 3 pontos. Como é que tu veio de Chapecó para Passo Fundo? Eu comecei no futsal e apareceu essa oportunidade de vir pro campo e daí eu vim pro Passo Fundo em 2024, final de 2024. Jogou futsal ontem? Joguei na Chape, futsal. Jogou na Chape. Então tá, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Né? E não deixa subir para a cabeça. Pode deixar. Belo jogo. Obrigado. Muito bem, foi a participação do Carlos Dantas com o seu comentário, com ilustrações e com detalhes aí a respeito da movimentação esportiva do último final de semana. O último final de semana que foi movimentado também no Challenge em São Leopoldo, e lá esteve o Carlos Dantas. Uma festa realmente maravilhosa, praticamente reunindo os grandes aficionados do tênis. Isto é muito importante para diversificar um pouco o esporte de um modo geral, não, Luiz Carlos? Todas as modalidades merecem sempre incentivo. Tênis também. Lembramos aí do Marcos Daniel, que projetou muito bem também o nome de Passo Fundo. Muito bem. Nós estamos ainda no período aqui de falarmos sobre o nosso futebol, o futebol amador daqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Mafessoni. Naquela região de Constantina, como é que está o futebol amador? Estão aparecendo alguns craques que possam ser aproveitados? Estão sendo rastreados? Alguns elementos aí estão, logicamente, na expectativa de poderem indicar este serve para o Passo Fundo, este serve para o Gaúcho ou não? Sim. Existem muitas competições em andamento nos vários municípios aqui da região, né? Tem campeonatos municipais, campeonatos chamados de ligas regionais e acabam, na verdade, Jorge Carvalho e amigos da TV Passo Fundo, repetindo-se praticamente os mesmos jogadores que jogam aqui, jogam no outro campeonato lá, enfim, há pouca renovação, porque não se tem aí um calendário como existia antigamente o Campeonato Estadual de Amadores, que me parece que faz uma falta grandiosa para o futebol gaúcho, em que pese as competições regionalizadas e tudo mais. Mas um campeonato organizado pela Federação Gaúcha permitiria, com certeza, a revelação de novos talentos e faria mais do que vem acontecendo com o sucesso que vem acontecendo com o futsal. Nós tivemos nesse último final de semana, imagine vocês, um clássico na cidade de Sarandi, valendo pela Copa Farroupilha, Taça Farroupilha de futsal, jogando 2 equipes locais com 2 torcidas locais presentes, ginásio lotado. Então isso faz voltar as torcidas e manter a tradicionalidade do futebol nos pequenos municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sou um defensor ardoroso da volta do Campeonato Estadual de Amadores. Se gasta tanto em investimentos em competições e se esquece do básico. Também considero que é fundamental apoiar o esporte amador. Ali surgem os talentos. E depois ele vai ser analisado. Os jogadores têm condições de seguir a caminhada no profissional, mas é sem dúvida interessante. E é também uma atração para as comunidades. Em todos os lugares onde tem futebol amador, sempre casa cheia. Aqui em Passo Fundo, 2.000 torcedores, no mínimo, por cada rodada decisiva de campeonato. Vem aí o Passo Fundo Futsal de novo, né? Com novas atrações, com novos jogos pela Copa Farroupilha. E depois também vamos para o estadual. Nossa confiança que esse ano possa chegar, já veio a primeira taça da temporada, que foi a Copa dos Campeões lá em Santiago, que possamos sonhar também mais uma vez com o campeonato estadual. Está com os pés no chão o futsal de Passo Fundo, não, Mafessoni? Estreia nessa segunda-feira, Jorge, desculpe, o Atlântico de Erechim na Liga Nacional. O Atlântico que completa esse ano 25 anos de participação na Liga Nacional. E fortíssimo vem o Atlântico de novo, hein?
com uma renovação grandiosa do seu plantel, talvez a mais forte dos últimos anos, e como bem colocam lá os dirigentes do Atlântico, né? 2 competições que participaram agora desse começo do ano, as 2 chegaram na final, não conseguiram o título, mas chegaram na final, time comandado aí pelo Paulinho Samandovo, experiente técnico de futsal. Se falava ano passado, quando foi decidir a Liga Gaúcha contra o Passo Fundo Futsal, que teria uma grande renovação, uma das maiores, como dizia o Mafezoni, dos últimos anos. Mas é fundamental que aconteça, não tem como você manter um time jogando sempre o mesmo, tem que renovar, mas o Atlântico consegue renovar bem, trazendo bons jogadores. Quanto ao Passo Fundo Futsal, conversava com os dirigentes, esse ano há um estilo diferente da equipe, um time com mais pegada, mas que vai crescer essa equipe na temporada. Mais à frente pode receber reforços, mas há uma confiança que esse time, com um novo jeito de jogar, possa dar grandes alegrias ao torcedor. No programa da semana anterior, nós conversávamos aqui com o treinador e com o goleiro, o Queixo, não é? Que foi o protagonista da grande conquista da Copa dos Campeões. Não é? E o seu treinador dizia o seguinte: olha, eu sempre fui duro com os meus comandados, mas levo pela amizade, pela maneira de conquistá-los. E conquistando-os, eles me dão o retorno. Isso é muito importante. E ele foi um treinador que costumou aí fazer parte de grandes equipes. E o Queixo é um dos orgulhos do time, né? Mais 200 jogos com a camisa do Passo Fundo Futsal. E acredito que o goleiro com o maior número de gols da história do nosso futsal. A quantidade de gols que o Queixo marca é impressionante. Eu fico realizado ao trazer Luiz Carlos Carvalho no programa aqui, porque dados estatísticos estão na sua memória, Mafezoni. Sem sombra de dúvida, um grande conhecedor dos números, né? E ele tem realmente uma capacidade muito boa de lembrar e trazer esses feitos. E principalmente, ele lembra muito o Antônio Augusto, né? Que era o plantão dos plantões. Antônio Augusto, grande plantão. Esse foi o mestre, hein? Esse ensinou a todos os demais plantões. E era de Marcelino Ramos, né? Natural de Marcelino Ramos. Inclusive, todos os plantões, quando são consultados no estado, a gente aprendeu com o Antônio Augusto. Muito bem. Passou pelo Antônio Augusto, todo mundo fica sabendo, né? Esse é o detalhe. Saudoso Antônio Augusto. Diga. Tem gol aonde, Antônio Augusto? Exatamente, era a pergunta, né? Tudo bem. Nós estamos aqui com o programa de esportes da TV Passo Fundo. Vamos a um breve intervalo e voltaremos já em seguidinha com Luiz Carlos Carvalho e Paulo Roberto Mafezoni. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha juntamente com Luiz Carlos Carvalho e Paulo Roberto Mafessoni, ambos narradores esportivos conceituados aqui no Planalto Médio Rio-Grandense e que fazem um debate no programa de hoje. Vamos agora ao Campeonato Brasileiro de Futebol, que teve a realização de uma partida atrasada no último domingo, reunindo o Atlético Paranaense, que diziam não tinha maiores pretensões neste brasileiro, enfrentando a equipe do Botafogo e goleando o Botafogo. Fez 4-1 lá na Arena da Baixada. Luiz Carlos Carvalho, você acompanhou esse jogo? Sim, olha que saiu barato para o Botafogo esse placar de 4-1. Papito, como se chama popularmente, comandou o espetáculo, a equipe do Atlético Paranaense, que começou para um time que veio de uma Série B, não jogou o Campeonato Paranaense, que jogou com uma base no Paranaense, cresceu o Atlético e fazendo uma grande campanha. Até onde vai não se sabe, mas vem fazendo um bom trabalho o time do Atlético, hein? Opinião do Mafessoni. O Odair Helman, o técnico lá, não é? É, Helman. Papito. É. O Odair Helman. A nossa escola, né? Você chegou a assistir esse jogo, Mafessoni? Ou estava envolvido com o teu Lions aí? Não, eu não assisti esse jogo, não. Mas eu queria saber de vocês que assistiram, como é que foi o Edenilson lá no Botafogo nesse jogo? Muito bem. Edenilson, eu lembro de 2 momentos. Primeiro, antes ele faz um lançamento completamente torto para ninguém no ataque do Botafogo. Depois ele é oportunista, chega lá para fazer o gol do time do Botafogo. E aí, mal comemorou o seu gol, o Botafogo levou o segundo. Final do primeiro tempo. Parada dura neste meio de semana na retomada do Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal. Ou deslancha ou acaba caindo nas trevas, no meu modo de ver. O Internacional joga em casa com o São Paulo do Roger Machado, buscando manter a invencibilidade dos últimos 2 jogos, não é? Ou seja, mais uma vitória ou talvez uma igualdade no marcador para ficar no bloco intermediário. O Grêmio está no bloco intermediário, mas tem que buscar um resultado diante do Palmeiras lá no Parque Antártica, né? O que vocês acham desses jogos do bloco do meio, do setor intermediário aí nesse meio de semana? Eu acho que o Grêmio precisa convencer. O Grêmio ainda não fez uma apresentação que convencesse o seu torcedor de que está no caminho certo. Por enquanto, acho o técnico do Grêmio um professor Pardal, que inventa bastante. Mas, enfim, vamos dar tempo ao tempo. Diz que ele é um bom técnico, todo mundo diz que por onde passou ele ajeitou a casa, levou um certo tempo e até fez. E o Internacional, né, tem agora a oportunidade jogando em casa, quem sabe fazer mais 3 pontos e aí dar um alívio ao seu torcedor. O Grêmio, ele precisa conseguir resultado positivo fora de casa, que não conseguiu até o momento. Como dizia o Mafessoni, tem que convencer, produzir mais fora de casa. E o jogo é difícil mesmo, que é contra o Palmeiras, que lidera. É um time que, quando vai, acaba chegando para a rede, né? O time do Palmeiras. E o Inter enfrenta o São Paulo. O Inter é hora de permanecer longe da zona de rebaixamento. O desafio é, será que o Inter, propondo o jogo, vai conseguir fazer uma boa exibição contra o São Paulo? Vai ter que propor agora partir para o ataque, o Internacional jogando em casa. É bom recapitularmos, Luiz Carlos Carvalho e Paulo Roberto Mafessoni, que o Palmeiras é o líder da competição, tem 19 pontos, está aí na tela, 19 pontos somados. O Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense são os vice-líderes. Pela ordem, o Atlético, pelo aproveitamento e pelo saldo, tem 16 pontos. O São Paulo também vem com 16 e o Fluminense igualmente com 16. Quem caiu um pouco foi Flamengo com o Bahia, que estão com 14 pontos na tabela classificatória. Depois aparece o Coritiba, que é uma grata surpresa, de volta à divisão de honra do Campeonato Brasileiro. E mais adiante, Grêmio com 11, Vasco da Gama com 11, Vitória e Corinthians têm 10. E o Internacional
lá na 12ª posição, está com 8 pontos somados. É fundamental que o Internacional, de modo especial, Luiz Carlos Carvalho, marque pontos nesta rodada intermediária. Aí ele dá um salto, se afasta de vez daquela posição incômoda da zona de rebaixamento. Foi até beneficiado pela rodada com o jogo atrasado, que o Botafogo ficou lá na marca do Z4. Chama atenção que nessa classificação temos aí Inter e Grêmio, os dois atrás de dois clubes que vieram da segunda divisão, Coritiba e Atlético. Muito bem, foi bem observado. O Mirassol, Remo e o próprio Botafogo. Vamos lá então, o Botafogo, Mirassol e Remo, todos com 6 pontos. E, olha, uma surpresa negativa aí é o Cruzeiro. Não tem jeito de deslanchar e sair da lanterna. Tem 4 pontos somados, tão somente agora, em 8 jogos disputados até o presente momento. Voltando aí o jogo do Grêmio, diante do Palmeiras, dão conta que o Palmeiras terá um time praticamente misto. Mas eu pergunto aos amigos, o time misto do Palmeiras é inferior ao time principal do Grêmio? Não, é muito forte. O time misto do Palmeiras é muito bom. É que o Palmeiras tem vários jogadores em seleções, então perde vários jogadores, mas o elenco do Palmeiras é muito bom. Mas os jogadores das seleções já estarão de volta para os jogos desse fim de semana, não? No meio de semana, nem todos. Não, no fim de semana eu digo sim. No fim de semana, sim, mas agora no meio de semana... Mas o Palmeiras é aquele, entra Juca e sai Manduca e desenvolve o mesmo trabalho, né? Pelo elenco que possui, pela qualidade técnica que possui e pelo treinador que possui. Esse é o detalhe. Abel Ferreira está há muito tempo no comando técnico do Palmeiras. A exemplo, depois a gente vai citar, do treinador da seleção da França, que dobrou a seleção brasileira lá no meio de semana que passou, nós jogando um grande futebol, mesmo com 10 jogadores fazendo 2-1 em cima do Ancelotti e seus comandados. O Palmeiras perde o Pequerez, né, o lateral, que sofreu uma séria lesão, uma ruptura, né, no último sábado aí, no treino ou no jogo amistoso, e perde esse jogador aí agora por um bom tempo aí, que se machucou jogando pela seleção uruguaia diante do amistoso, diante da Inglaterra, se não me falha a memória aí, o Carvalho. E os dois, né, sem o lateral esquerdo, o Palmeiras e o Grêmio, tendo que repor agora, tem que reorganizar esse setor da equipe. No Campeonato Brasileiro, os nossos representantes, Grêmio e Internacional, com seus treinadores, o que está te parecendo Luiz Carlos Carvalho e Paulo Roberto Mafessoni, o índice técnico, os treinadores, o Pesolano e o Castro, que são os responsáveis por Inter e Grêmio, respectivamente. Opinião do Mafessoni, principalmente. Eu acho que o Pesolano, nesse momento, está entregando mais do que o Castro, porque ele tem, em tese, né, um plantel inferior e está entregando mais. Já o técnico do Grêmio ainda não conseguiu dar aquilo que todos esperam que ele faça com esse time que tem, em tese, melhores jogadores que o Internacional. Concordas, Luiz Carlos? Sim, falta o Grêmio essa efetividade, ter uma sequência de bons jogos. O Grêmio tem o goleador do campeonato, que é o Carlos Vinícius, tem o goleador e jogadores bem abaixo. Se tem um goleador, então o conjunto do time tem que melhorar. E do Internacional, Pesolano, ele revisou seus conceitos. O time atacava e não fazia gol e levava. Aí vai lá, monta uma outra linha de marcação contra o Santos e principalmente aí com o Vijagra, né? Que é esse jogador que entrou aí e fez a diferença na marcação colorada. Muito bem. Bem observado. Eu acompanhei também pela TV um depoimento e uma entrevista, aliás, uma bela entrevista que a TV Record fez com o Luiz Felipe Scolari, o pasfundense Luiz Felipe Scolari, o Filipão, neste domingo. Fizeram uma série de perguntas a ele relacionadas com a seleção brasileira, quando ela esteve sob seu comando, por que ele não foi mais cogitado, por que ele acabou treinando a seleção portuguesa, enfim, a série de perguntas oportunas que foram feitas ao Felipão. E, logicamente, tinha que falar, Felipe, você hoje
como coordenador do Grêmio, você dá uma palhinha na comissão técnica, você chega lá falar com o Luiz Castro, ele disse não, eu apenas observo a distância, principalmente nas categorias de base. O Grêmio está fazendo um projeto a nível de futuro, pensando em 2027, 2028. Quando 2028 as contas estiverem sanadas e os jogadores da base vierem para serem aproveitados no time principal, vocês vão ver de novo o Grêmio disputando o título nacional. Que efetivamente suas palavras se concretizem, Luiz Carlos. O torcedor vai ter que ter a paciência, que o torcedor quer o clube ganhando o título todos os anos. E essa paciência que o torcedor do Flamengo teve, até que o Flamengo voltasse a ganhar, vamos ver se colorados e gremistas vão esperar tanto tempo assim. Isso tudo se deve, amigos, aos números dos balanços apresentados por Grêmio e Internacional. O do Grêmio surpreendeu negativamente. O ex-presidente pegou o clube numa condição e entregou numa condição bem piorada. Mas o pior, ele fez prestações de contas ao final de sua gestão, dizendo, não é nada disso. Passado um pouco mais de um mês, agora vem um novo presidente e abriu os números do Grêmio, que realmente mostram um desequilíbrio financeiro muito grande, hein? E o Grêmio tendo que pagar 500 milhões a curto prazo. Esses 500 milhões referem-se ao quê? A jogadores? E dívidas fiscais. Dívidas fiscais. O tempo é curto para liquidar esses 500 milhões aí. E o projeto da Arena está liquidado, está definido? Tu acompanhou o andamento da negociação, né? Essa é uma expectativa, também o Marfesoni pode complementar, de aumentar essa receita do Grêmio, que hoje a gente fica nessa expectativa de venda de jogadores, mas também tem essa possibilidade da Arena ter uma renda a mais para o Grêmio. Por enquanto o pão nosso de cada dia e o arroz, né? Que vai todo dia no seu prato, que tem resolvido, por enquanto, as coisas do Grêmio. Agora estão sendo projetados aí encontros de famílias cristãs e tal, em estádios de futebol. E isso vai acontecer no próximo final de semana. Diga, Marfesoni. Eu não estou a par desse assunto, eu não peguei esse assunto. Muito bem. Acompanha, Luiz Carlos Carvalho. Estamos na Semana Santa, é isso? Exatamente. Páscoa, domingo. Por isso que no domingo de Páscoa, alguns clubes das grandes capitais cederam seus espaços para a realização desses encontros de famílias cristãs. Você vem de uma família cristã, não, Luiz Carlos? Sim, sou cristão. Aliás, tradicionalmente também pela empresa que você representa. Sim, a nossa família sempre foi de uma convivência com a religião também. O mesmo acontece com o nosso narrador lá, o Paulo Roberto Marfesoni, e comigo também. Eu tenho a impressão que ninguém escapa disso aí, não é? Nós sempre envolvidos a nível de família, a nível de cristandade. Não, Luiz Carlos? Não, Paulo Marfesoni? Sem dúvida, sem dúvida. E uma data extremamente significativa para todos nós, né? A Páscoa é uma data que todos nós devemos celebrar. Ficaram aí bons exemplos para nós que devemos sempre seguir. Para encerrar com Luiz Carlos Carvalho e Marfesoni, uma pergunta para o Carvalho, que é diretor de esportes da Planalto. O que pretende fazer neste ano de 2026 a sua emissora? Acompanhar todos os jogos de Gaúcho, Passo Fundo, futsal, enfim, vôlei? Gaúcho, Passo Fundo Futsal e as principais competições do esporte amador. Muito bem. Os nossos agradecimentos a você por sua participação no programa de hoje e a expectativa. Você acha que a seleção brasileira tem vez realmente neste Mundial? Porque estamos aí há 70 dias do Mundial? Eu sou otimista. Eu acho que a seleção vai mudar, não é essa seleção que vem jogando aí. E eu confio que lá à frente o Ancelotti vai arrumar esse time. Paulo Marfesoni, a mesma pergunta. Tomara que o Carvalho tenha razão. Mas olha, quanto Vini Júnior for o nosso referência, olha, eu não gosto de jogador aí. Realmente não gosto. Mas sou brasileiro, torço para o Brasil e acredito numa recuperação. Outra coisa. Quem é
o empresário do tal de Martinelli. Não é possível. E de outros também, não é, Mafessoni? Casimiro e tal. E se tu vai analisar friamente, você acaba tirando praticamente 50% dos selecionáveis. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Obrigado, Mafessoni. Obrigado, grande abraço, Jorge. Abraço, Carvalho. Luiz Carlos Carvalho, graças. Obrigado e até a próxima. Muito bem, nós encerrando o programa de hoje, vamos lembrar que começou a campanha de vacinação contra a influenza. Essa gripe que não poupa ninguém, não é? Não vem me dizer aí, eu não tenho, não faço, não sei o quê. Procure um posto de saúde, porque nós amamos vocês. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.